Olá, boa noite. O ensino superior no Brasil viveu no governo passado momentos de euforia com a construção de uma política de educação inclusiva. Foram criadas 18 universidades federais e implantados projetos como o ProUni, Programa Universidade para Todos, com o objetivo de atender estudantes de baixa renda. A Lei das Cotas, instituída em 2012, permitiu o maior acesso às universidades de estudantes oriundos de escolas públicas, além de negros e indígenas. Esses são apenas alguns dos exemplos. No momento atual, com o corte de verbas respaldado na PEC 55, conhecida como PEC dos gastos públicos, o cenário é diferente. Algumas estão fazendo corte de terceirizados, cortando bolsas, em síntese, estancando o crescimento. Nesse cenário, qual a situação das universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco? Quais as expectativas a partir de janeiro, quando começa um novo governo? O que esperar do novo ministro da Educação depois do veto ao nome do ex-reitor da UFPE, Mozar Neves Ramos? E o projeto Escola Sem Partido em tramitação no Congresso? Qual será o impacto na atuação docente e na própria autonomia universitária, caso esse projeto venha a ser aprovado? Esses são alguns pontos que vamos levantar no programa de hoje. Aqui com a gente, o reitor da UFPE, Anísio Brasileiro. Boa noite, reitor, seja bem-vindo. Boa noite, Valdir. Boa noite ao público que em casa nos assiste. Saúdo a Zé Mário e a equipe da televisão universitária. Aproveito para parabenizar a TV pioneira no Brasil nos seus 50 anos, pela competência de sua equipe, pela capacidade de inovar-se do ponto de vista tecnológico, pelo papel social de levar as possíveis interpretações sobre a nossa realidade ao povo, particularmente na área da educação. E tenho uma grande satisfação de cumprimentar a nossa reitora, a professora Maria José. Exatamente, né? Dizer que nós trabalhamos em conjunto, são duas universidades públicas que pertencem ao sistema de universidades federais brasileiras e nós cooperamos através do conhecimento e da formação qualificada para a nossa juventude. Exatamente. A reitora Maria José de Sena, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é também nossa convidada. Como bem disse o reitor Anísio Brasileiro. Seja bem-vinda, reitora. Obrigada, Valdir. Obrigada, professor, pelo acolhimento. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e também dar os parabéns à TVU pelos seus 50 anos. Bem, o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião é 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. E para você acompanhar o programa pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Bem, vamos primeiro fazer um balanço desse ano de 2018. Foi um ano ruim, um ano suportável ou chegou a ser um ano bom, apesar da crise? A palavra está com o senhor reitor Anísio Brasileiro. É sem dúvida que um ano difícil, né? A conjuntura econômica, política e social do Brasil, mas eu quero dizer que para a UFPE foi um ano positivo, porque nós temos uma imensa capacidade de trabalho e de competência da equipe que conduz a universidade, seja na reitoria, seja nas direções dos centros, no conselho universitário. Então nós procuramos estar unidos, coesos, em torno de um ponto central, que é a relevância da universidade pública brasileira, medida através de alguns eixos de trabalho que temos ao longo desses 7 anos procurado aperfeiçoar. A formação acadêmica de 30 mil estudantes de graduação e 10 mil de pós-graduação, os assuntos estudantis, particularmente uma preocupação com a assistência estudantil, a relevância da nossa pesquisa, medida através das parcerias estratégicas que nós temos
procurado fazer com organismos públicos e privados, a importância da nossa internacionalização no que diz respeito à formação em línguas, a presença da universidade nas redes internacionais, a importância da extensão e do nosso compromisso social e um aspecto muito importante que é a governança da instituição. As contas da universidade estão sob controle e, portanto, nós temos a dizer que agimos de forma a defender a universidade pública. E a senhora reitora Maria José? Pois é, não está sendo um ano fácil para a educação como um todo, e nós, das universidades, que temos várias especificidades que precisamos dar conta, foi um ano também que requereu do gestor e de toda a sua equipe estratégias específicas para que nós pudéssemos cumprir com a nossa obrigação de gestor público e garantir o funcionamento da universidade, garantindo, evidentemente, todos os eixos que contribuem para a formação do nosso estudante. Isso seria ter garantido o básico, considerando que ultimamente a gente vem tendo uma redução nos investimentos nas universidades, no ensino superior? Isso significa dizer que foi preciso fazer um reestudo em nossos planejamentos. Nós precisamos mudar a forma de contratar, foi preciso que toda a equipe pensasse um novo planejamento de aquisição de bens. Então, as universidades elas precisaram parar e redimensionar todo o seu planejamento feito para este ano. Então, na realidade, isso não foi só este ano, os anos anteriores, de 3, 4 anos para cá, a gente tem feito esse exercício enquanto instituição pública federal, porque os cortes estão aí, é público, todos nós sabemos que a educação sofreu cortes significativos. Então, com isso, nós que fazemos a gestão pública das universidades públicas federais, nós precisamos, neste momento, readequar todo o nosso planejamento. Então, para isso, evidentemente, tivemos que inovar, né, com as novas contratações, com a oferta de serviços dentro da universidade, né, para garantir o funcionamento mesmo, para não deixar faltar. Então, lógico que para isso nós atendemos o que a universidade espera da gente, o que a sociedade espera da gente. Nós não negligenciamos na qualidade da formação, nem da graduação, nem da pós-graduação, mas para isso foi preciso fazer um exercício, né, com toda a universidade, tanto com a sede, quanto com as unidades acadêmicas e as estações experimentais, para que a gente pudesse garantir o funcionamento. Mas, pois não. Não, pode concluir que... Mas, evidentemente, que para isso, alguma coisa deixou de ser, alguma meta deixou de ser atingida. Só que essa meta não impactou negativamente na formação dos nossos estudantes, nem na graduação, nem na pós-graduação. Isso, é conseguir fazer uma gestão, né, a despeito das dificuldades. Isso não significa que não deva ser reconhecida talvez seja uma palavra muito forte, mas é a palavra que me veio agora à cabeça. E responsabilidade quando a gente toma conhecimento de que verbas que poderiam ir para a educação, elas são contingenciadas por conta de uma medida que foi tomada, né, em nível nacional, né, pelo Congresso, pelo Executivo, que acaba limitando os investimentos públicos para o setor da educação, o que é uma coisa drástica para o setor. Então, eu queria saber de vocês se essa visão é também uma visão crítica de vocês, assim como eu estou colocando nesse momento. Sim, olha, nós no final do primeiro para o segundo mandato, a partir de 2015, nós percebemos e compreendemos a crise brasileira e reposicionamos o planejamento e a gestão administrativa no sentido dos recursos existentes serem aplicados em atividades que beneficiassem o conjunto da universidade e, sobretudo, a formação acadêmica. Nós estaremos agora
agora até o final do ano, por exemplo, reinaugurando a Casa do Estudante masculina, com vistas a atender a grande quantidade de estudantes que têm carência por moradia, ao mesmo tempo em que nós reorganizamos a nossa política de assistência estudantil, através da Pró-Reitoria, de maneira a que uma maior quantidade de estudantes, ao longo desses anos, pudesse se beneficiar dos recursos da assistência estudantil. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma preocupação em reposicionar os recursos para fortalecer os laboratórios de graduação e de pós-graduação, ou seja, o laboratório de pesquisa com equipamentos, de tal maneira que nós pudéssemos manter a nossa capacidade de pesquisar e de buscar novos conhecimentos, porque esse é o sentido da universidade. Então, como a nossa reitora Maria José também afirmou, houve um reposicionamento das universidades e, para isso, é muito importante a presença nossa e a presença da Ambifes, que nos orienta a nível nacional sobre bem usarmos os recursos para beneficiar a maioria da comunidade. São estratégias de manutenção, mas a gente tem duas formas de pensar o recurso da universidade. Uma é de custeio e a outra de investimento. E a pergunta que eu faço, o custeio, ele seria a única coisa que estaria concreta, que estaria palpável nesse momento, ou dá para pensar em investimentos com a situação que se encontra hoje no país? Na realidade, o orçamento da instituição, 87% fica no custeio, né? O restante fica no investimento. Hoje, para que a gente garanta o funcionamento, como eu falei na pergunta anterior, foi preciso reposicionamento de planejamento, evidentemente, né? E aí, mesmo com os cortes e tudo mais, nós estamos conseguindo investir, conseguimos investir na instituição. Você tem ideia, hoje nós estamos construindo fazendo três grandes investimentos na universidade, principalmente nas unidades do interior, que é a construção de 2 restaurantes universitários e uma biblioteca. Em Garanhuns nós não tínhamos ainda biblioteca e nem temos cantinas, né, nas duas unidades do interior, mas faltava um restaurante universitário e a biblioteca de Garanhuns. E hoje nós estamos, mesmo com os cortes no investimento, nós estamos priorizando, que é o que o professor Anísio falou, precisamos priorizar, né? Mas mesmo priorizando, nós sabemos que não foi esse o planejamento que nós fizemos. Então, nesse sentido, é aquele momento de você dizer assim, olha, tem só essa fatia para investimento. Em que nós vamos investir? Nós temos que garantir essa qualidade, né, de permanência para os nossos alunos nas nossas universidades. Então, restaurante universitário e biblioteca são fundamentais. Não é que não tinham, não é que nós não ofertávamos o alimento, mas só que de maneira que não atendia a demanda total das nossas universidades, então, da nossa universidade. E hoje nós estamos investindo. Veja, assim, como que você está dizendo que não tem investimento, o investimento está pouco, mas você está fazendo 3 prédios que são... Mas é prioridade. Se tinha outra coisa para construir, se tinha outro prédio para construir, você tinha que ver, você olhar e ver assim, vou construir esse ou vou construir o restaurante? Então, a gente faz essas opções. Não é que a gente vai atender 100%, não vai. Mas a gente tem que fazer hoje a gente tem que priorizar. Nós temos que... Um aspecto importante, como nós estamos discutindo aqui, a reitora bem mencionou, no nosso caso, nós temos procurado diversificar os recursos. Eu dou um exemplo. Com os recursos do Ministério da Educação, nós estamos construindo também o prédio da Faculdade de Medicina no campus da UFPE em Caruaru. Nós concluímos em Vitória, né, um projeto de requalificação, isso com recursos do MEC. Mas nós buscamos também recursos com a competência dos nossos pesquisadores na Petrobras. Nós estamos concluindo agora o maior investimento da Petrobras em uma universidade brasileira, que é um laboratório de tecnologia de petróleo e gás, agrupando 11 grupos de pesquisa em várias áreas da química, da engenharia ou da geologia. E um aspecto também importante é irmos buscar parcerias com a iniciativa privada. Nós criamos um grupo de parcerias estratégicas, nós mapeamos as competências da universidade e as possibilidades de interação com a iniciativa
iniciativa privada através de recursos que são geridos pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento. Um exemplo concreto é o Núcleo de Cirurgia Experimental, que nós temos uma parceria com empresas para que os nossos estudantes possam ter acesso a tecnologias avançadas na área de saúde e de operações cirúrgicas. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre a realidade e o futuro das universidades federais. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta falando sobre realidade e futuro das universidades federais. Participam Anísio Brasileiro, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Maria José de Sena, reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lembramos que você pode participar do programa pelo WhatsApp 81 98830 7098. Bem, há muita indefinição, muita incerteza em relação ao futuro do país e particularmente ao futuro da educação. Num determinado momento, o novo governo, quer dizer, o governo que está para assumir, chegou a ventilar a possibilidade de tirar as universidades do Ministério da Educação e passar para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual seria o impacto disso? Isso não aconteceu, mas a gente pode tirar uma lição de insegurança quando acontece algo como isso em relação ao Ministério da Educação, Ministério do Trabalho seria extinto, depois não seria mais, depois ele passa a ser extinto, o Ministério da Cultura ele se fundiria com o da Educação, ou seja, tem tantas informações circulando. Como vocês, na condição de gestores de universidades, se sentem e refletem essas questões? Olha, nós temos a compreensão, segundo a Constituição Federal, que a educação é um bem público. Ela é uma obrigação do Estado e, portanto, cabe ao Estado, através da educação superior, vista de maneira integrada à educação fundamental e à educação básica, serem entendidas como um sistema. Então, penso que nós devemos nos manter no Ministério da Educação, no sentido de fortalecermos a educação superior articulada a um projeto de país onde a questão da inclusão social, onde a questão da autonomia, da independência tecnológica... Essa autonomia universitária, ela estaria sob ameaça, reitor? Eu acredito que a autonomia da universidade é uma luta permanente pela sua preservação e pela manutenção. Não tenho dúvida de que a sociedade brasileira reconhece nas universidades federais o esteio da formação qualificada e, principalmente, no que diz respeito à geração do conhecimento e à capacidade de inovação, melhorando a vida das empresas e a vida das pessoas. Portanto, entendo que a educação superior não pode ser vista dissociada, desarticulada da educação básica, que constitui o futuro do Brasil. Portanto, defender permanentemente a autonomia e a qualidade e o papel estratégico da universidade pública é uma missão que nós estamos permanentemente trabalhando junto com todas as universidades federais. Pensar o futuro das universidades não seria necessário, antes de se tomar qualquer posição, no mínimo consultar entidades como o Conselho de Reitores, a UNE, a Andifes? Reitora Maria José. No mínimo, se deveria conhecer o sistema Universidade Pública Federal para tomar alguma decisão em relação às universidades. Então, eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão falando coisas que não vão poder ser feitas, não vão poder ser executadas, porque o sistema é um sistema único. Nós temos uma educação pública no país que garante o desenvolvimento do país. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem investimento maciço na educação. Não existe essa possibilidade. Então, quando nós nos deparamos com essas incertezas em relação à educação, no mínimo nós ficamos sim muito preocupados. Porque a educação ela tem que ser fortalecida e não fragmentada. O investimento na educação tem que ser
uma pauta permanente de qualquer país. Nós não podemos perder de vista, Valdir, que a educação, as universidades públicas, falando de universidade pública federal, nós estamos falando no governo central, que é nosso mantenedor, não podemos, a sociedade não pode perder de vista de que as universidades públicas federais é o maior patrimônio social e intelectual da nossa sociedade. Então, quando você fala em autonomia e estar sob ameaça, a sociedade tem que garantir essa autonomia para as universidades. Elas têm que fazer com que elas precisam entender que esse é um patrimônio dela. É ela que nos mantém. Então, em momento algum, eu tenho certeza, Valdir, que mexer nas universidades públicas federais, tirando dela, né, a sua autonomia de cátedra, autonomia de pensamento, a sociedade, ela vai cobrar, ela vem de uma maneira, acredito eu, muito forte em defesa das nossas universidades. Porque esse é o maior bem social que ela tem. É por meio das universidades públicas federais que garantimos o desenvolvimento, sim, deste país. As universidades, elas implementaram políticas inclusivas, sim, como o sistema de cotas, né, como o ProUni, e a gente falou isso, inclusive, aqui na abertura do programa. Mas há outras informações que estão correndo em paralelo no momento, como, por exemplo, a de se chegar a cobrar mensalidade de alunos de universidades. Qual a opinião sobre isso, né? Quer dizer, seria o fim dos tempos pensar em se cobrar mensalidade numa universidade pública, ou isso é razoável? Eu pessoalmente entendo que não é razoável, eu não concordo, nós não concordamos com a cobrança de mensalidade na graduação e nem na pós-graduação das universidades federais, porque as universidades federais, elas são fundamentais para propiciar o acesso da população à educação superior. As universidades federais hoje, elas espelham aquilo que é a imensa diversidade e a interculturalidade do povo brasileiro. Nós tivemos recentemente, Valdir, algo formidável no campus da UFPE em Caruaru, que foi a colação de grau de 12 povos indígenas, 180 pessoas que vão desenvolver, através da educação indígena, a identidade e a noção de pertencimento de seu povo, de todos nós que somos herdeiros e tributários do povo indígena, do povo africano, do povo europeu. E que isso é possível através de uma política pública de inclusão. De uma política pública de inclusão com recursos públicos, recursos do Estado, para que nós possamos acolher e receber milhões e milhões de jovens que precisam da educação superior para enfrentar esse mundo do trabalho que necessita cada vez de novas habilidades. Portanto, não é cobrando as taxas, as mensalidades, que essa questão vai ser resolvida. Nós devemos, sim, fortalecer os recursos públicos oriundos da União, que com uma decisão estratégica de país e, ao mesmo tempo, evidentemente, irmos buscar outras fontes de financiamento, tanto públicas quanto privadas, e as universidades dispõem hoje de uma estrutura organizacional e regulatória que permite irmos buscar esses aportes adicionais de recursos. Eu sei que a reitora Maria José está a fim de falar sobre isso também, né? Pois é. Olha, Valdir, se o Estado ele começa a se esquivar das suas obrigações, uma obrigação constitucional, está lá, bem claro no artigo 205 da Constituição Federal de 88. Né? Então, a educação é um direito de todas as pessoas e é um dever do Estado. Dizer que vai cobrar mensalidades nas universidades públicas é dizer assim, quem pode pagar vai estudar, quem não pode pagar não vai estudar. Porque hoje, Valdir, nossas universidades, 50% do nosso público, 50%, eu estou falando no mínimo, né? O máximo chega a 70% dos nossos estudantes hoje, nas nossas universidades, eles não poderiam estar numa universidade pública federal, tendo acesso a um ensino de qualidade, se formando cidadão esclarecido e crítico, porque essa é a nossa obrigação.
eles não passariam nem por perto de uma universidade pública federal. E hoje é esse público que a gente atende e descobrimos talentos incríveis. Então, não é por você não ter poder aquisitivo para pagar para entrar na universidade pública que você não tem talento. Você tem sim. Não fosse os programas de inclusão dos nossos jovens nas nossas universidades públicas, o Brasil estava perdendo muitos talentos, porque nós descobrimos esses talentos, quando, por exemplo, nós vamos lá para a Serra Talhada com a nossa unidade acadêmica, e ali, Valdir, nós temos estudantes, filhos de trabalhadores rurais, que hoje, Valdir, cursa programas de doutorados programas de conceito 7 nas maiores universidades do país. E saiu da roça, saiu lá do interior de Serra Talhada. Não é de Serra Talhada, é de 250 quilômetros de Serra Talhada, 150 quilômetros de Serra Talhada, que ele vem e ele anda para estar lá na nossa universidade, assim como as 63 universidades do país. Então, dizer que vai se cobrar para o jovem estudar na Universidade Pública Federal é dizer assim, só vai para a Universidade Pública Federal, só vai ter acesso ao ensino superior de qualidade se você tiver dinheiro para acessar esse ensino. Então, isso é o Estado se esquivando da sua obrigação, que é manter o ensino público de qualidade gratuito. Todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos consumos, eles são taxados, tudo é tributado, né? E se é tributado tem que voltar exatamente em política pública. E a educação, ela é fundamental, assim como a saúde e outras áreas que existem aí para também serem abraçadas. Então, quando a gente vê uma política privatista exacerbada, a gente fica realmente meio assustado. Mas aí eu queria pegar o gancho, inclusive, numa palavra que a senhora trouxe, num termo que foi com visão crítica. Sim. Né? Estudantes com visão crítica. E aí eu puxo para um aspecto que pode ter influenciado a decisão de escolha do futuro ministro da Educação, né? Um grupo de evangélicos descartou o nome do ex-reitor da UFPE, Mozar Neves Ramos, por achar que ele não seria contrário a uma escola sem partido, né? Ao modelo de escola sem partido que vem sendo discutido, que vem em tramitação no Congresso Nacional. O que seria, né, das universidades se elas acabassem também implantando um modelo de regulação, né, como o projeto Escola Sem Partido? Isso, inclusive, pelo que tem chegado até agora pelas informações da mídia, está dentro da linha de raciocínio do futuro ministro da Educação. Então, assim, é uma coisa para a gente refletir e para vocês falarem sobre. Tá. Perfeito. Primeiro dizer que é uma honra para a Universidade Federal de Pernambuco ter o professor Mozar como nosso ex-reitor e é uma honra para todo o Brasil. Mozar, ele dispõe de uma experiência, de uma capacidade e de uma visão estratégica sobre a importância da educação e particularmente da educação básica, que é importante para o Brasil. Portanto, esse é um primeiro aspecto a dizer. Segundo, o Estado brasileiro ele é laico. É muito importante manter-se a separação entre religião e Estado. As universidades, elas são laicas, elas pertencem à sociedade como um todo. Então, essa ideia desse projeto que tramita na Câmara, a Escola Sem Partido, eu sou totalmente contra essa visão de levar para dentro da sala de aula a tensão, a hostilidade, o conflito entre o professor e o aluno. Todos nós nos lembramos de quem foram os nossos professores na educação básica, no ginasial, no científico, né, do meu tempo, e na educação superior. Então, exercer a autonomia, exercer a liberdade de cátedra, como a gente chama, evidentemente, dentro de uma visão estratégica de fortalecer a educação pública, é muito importante. Então, eu acho que o essencial no Brasil é que nós sejamos capazes de
de dar às nossas crianças, né, e aos nossos jovens universitários a capacidade deles se desenvolverem, deles se criarem habilidades no sentido de estarem preparados para esse mundo que é de muita incerteza e que é um mundo que requer permanentemente habilidades e novos conhecimentos. Portanto, nessa perspectiva, é fundamental que os professores tenham a liberdade de ensinar e de interagir com os estudantes dentro exatamente da visão de Paulo Freire, que é saber escutar e saber conviver com as diferenças, respeitando uns e outros. A gente faz o seguinte, a gente chama um intervalo, na volta eu passo a palavra para a reitora Maria José, ela fala também sobre esse tópico e depois a gente vai falar sobre os projetos das duas universidades para 2018. Então a gente volta daqui a pouquinho. Pernambuco está de volta falando sobre realidade e futuro das universidades federais. Participam Anísio Brasileiro, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Maria José de Sena, reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Número de WhatsApp para você enviar pergunta ou a sua opinião, 81 98830 7098. Bem, a gente deixou aí para a reitora Maria José uma palavra sobre a escola sem partido. Valdir, a educação, ela tem por princípio formar pessoas, né? Ela precisa garantir algumas coisas. Ela precisa garantir, por exemplo, o pleno desenvolvimento da pessoa. Ela precisa preparar a pessoa para o exercício da cidadania. E ela precisa qualificar a pessoa para o trabalho. Eu não consigo, como educadora, alcançar esses objetivos que são objetivos que nós não podemos sair disso aí, né? Isso é constitucional, está lá na Constituição de 88. Eu não consigo entender como nós vamos alcançar esses objetivos como educadores, se nós não pudermos discutir temas relevantes, associar, contextualizar o que nós estamos falando, orientando, passando para o aluno enquanto conteúdo, com o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país. Não tem como você formar um profissional com competência, qualificado. Não tem. Então, essa proposta é uma proposta que ela precisa ser revista. Não é você deixando de discutir na sala de aula, de contextualizar os seus conteúdos, que você vai alcançar êxito em quê? Aonde? Por quê? Não, muito pelo contrário. Nós estamos formando cidadãos e cidadãs. Precisamos... E tem uma coisa, Valdir. Nossos alunos não são um papel em branco que você vai pegar uma caneta e você vai escrever e ele vai reproduzir tudo aquilo que você vê. Não! Você vê uma criança de 4 anos já tem uma personalidade, ela já diz o que quer. Não é o professor que vai doutrinar, como estão falando, que nós doutrinamos os nossos. Isso não existe. É o que eu falei lá anteriormente, no outro bloco. As pessoas precisam conhecer a educação brasileira. Você precisa saber o que é que acontece nas universidades, nos colégios, nas escolas, para poder falar determinadas coisas. Bem, no final do bloco passado eu disse que neste último vocês falariam sobre os projetos futuros das universidades. Inclusive eu cometi um gafezinho, eu falei 2018. 2018 está no finzinho, né? Feliz Natal já para todo mundo. Então é 2019, reitor Anísio Brasileiro. O que se espera, né, para 2019? Perfeito. Ao mesmo tempo em que nós cuidamos da universidade hoje, nós temos a preocupação e a atenção permanente ao futuro. Qual será o mundo do trabalho amanhã?
como que, no contexto das chamadas tecnologias digitais, indústria 4.0, Big Data, né, inteligência artificial, plataformas em rede, como é que habilidades são necessárias a que os jovens, ao se formarem, construam permanentemente suas capacidades de empregabilidade. Então, nesse sentido, nós fizemos 4 grandes ações que eu resumiria num projeto, em um documento que tem sido bastante debatido na universidade, chamado o FPE Futuro. O FPE Futuro tem uma primeira dimensão, que é o planejamento estratégico, no caso, olhando, no caso nosso, 2027, quando a nossa faculdade de Direito terá 200 anos. Então, nós reorganizamos a estrutura organizacional da universidade, acabamos de aprovar o estatuto 40 anos depois, né, do seu primeiro estatuto, e nesse estatuto nós recolocamos o foco no curso. Tanto é que agora nós estamos recriando a Faculdade de Medicina, por exemplo, só para dar um exemplo, com o objetivo de fortalecer, de uma visão integrada da saúde, o curso de Medicina. Então, repensar a estrutura organizacional da universidade com foco no curso, ponto 1. Ponto 2, o que nós chamamos de internacionalizar em casa. Nós acabamos de assinar uma cooperação através da nossa Diretoria de Relações Internacionais e da Pró-Reitoria Acadêmica com a Universidade do Estado de Nova York, para que nós possamos realizar cursos, disciplinas conjuntas em inglês entre as duas instituições e que a partir do próximo ano nós vamos abrir para outras línguas como o francês. E o terceiro aspecto, para concluir, diz respeito a sermos capazes de integrar graduação e pós-graduação, procurando repensar as formas de ensino-aprendizagem de tal maneira que os estudantes adquiram habilidades voltadas para criatividade, autodeterminação, trabalhar em equipe, utilizar as teorias com base na resolução de um problema concreto, de modo que nós possamos, ao final disso, último ponto, trabalhar alianças. Então, aqui nós temos uma aliança, nós temos um trabalho conjunto entre a Universidade Federal Rural e a UFPE, e alianças estratégicas, não só entre as universidades, mas com os atores, as empresas, as organizações da sociedade, tanto no plano do Brasil quanto no plano internacional. Isso é preparar os nossos jovens para o futuro que já começou. Reitora Maria José. Então, as expectativas, o que é que a gente espera da universidade? Valdir, sinceramente, claro, na linha do professor Anísio, todas as universidades hoje empenhadas totalmente no seu planejamento estratégico, na sua governança, no seu plano de gestão, né? Mas eu acho que a minha expectativa enquanto cidadã brasileira, enquanto hoje gestora pública de uma universidade pública federal, a minha expectativa, Valdir, é que a universidade brasileira, a Universidade Pública Federal do nosso país, ela continue sendo uma universidade, o maior patrimônio social deste país, continue sendo uma universidade que prima pela melhoria de vida das pessoas, que pense desenvolvimento humano principalmente, que pense uma realidade igualitária para as pessoas, porque é nas universidades que estão os maiores cientistas, é da universidade que saem os maiores cientistas com competência e capacidade para mudar a história do nosso país. Então, a expectativa que eu tenho da Universidade do Futuro é que essa universidade continue forte, continue cada vez mais comprometida com o desenvolvimento social, porque é essa esperança que a sociedade tem em relação à nossa universidade. A sociedade espera que com o investimento alto que ela faz nas universidades, as universidades dê de retorno exatamente isso, a garantia de um país mais humano, de um país desenvolvido, com oportunidades para todos. Isso é que a sociedade espera das nossas instituições. Eu espero, Valdir, sinceramente, como cidadã brasileira, como educadora que sou, como gestora pública que estou neste momento, que a sociedade entenda o papel real da universidade para a vida das pessoas. Sem universidade não existe desenvolvimento. E como a sociedade não apenas esperar, mas ser ator também, ela também participar, ela interagir, ela somar com a universidade para que essa universidade ela fique cada vez mais forte? É se inteirando, é se apropriando. Essa era a palavra que eu estava tentando falar, é se apropriando. Tem ideia de pertencimento. De pertencimento.
A sociedade precisa sair, sim, em defesa da Universidade Pública Federal. Porque, afinal de contas, Valdir, não existe comprometimento maior do que o comprometimento de uma universidade pública para com o desenvolvimento do país. Existe N ensino superior por aí afora. Agora, o comprometimento está na universidade pública, porque ela é mantida, sim, pela sociedade brasileira e ela tem, sim, que dar uma resposta positiva à sociedade. E a sociedade espera isso dela. Então, a sociedade tem que entender que a universidade é um patrimônio da sociedade. E ela tem que sair, sim, em defesa desse patrimônio social e intelectual que é dela. Trazendo, por exemplo, para dentro da universidade, para os cursos, através dos projetos de extensão, os problemas reais que vive a sociedade brasileira e como, através do conhecimento, nós podemos contribuir para resolvê-lo. Essa é uma forma concreta, que nós já fazemos. Que nós já estamos fazendo. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou e a gente sempre fala, coloca o nome no começo ou no final da pergunta para poder a gente visualizar aqui com facilidade. Mas eu vou fazer a pergunta assim. Boa noite. Qual a opinião dos reitores sobre a possibilidade de contratação de servidores, professores pelo regime de CLT nas universidades? Eu queria até apimentar mais ainda essa questão. Com a aprovação da terceirização, até que ponto a gente está correndo o risco de que as universidades, ao invés de abrirem concursos públicos, elas simplesmente contratem empresas terceirizadas para ter esse quadro paralelo? Tá. Eu não concordo. Eu acho que o serviço público universitário, o serviço público em geral, ele necessita de concursos, não é, dentro do quadro regulatório do país que permitam as pessoas se candidatarem e, com base na sua competência e no seu mérito, ingressarem no serviço público, ingressarem na universidade. É vital que a carreira seja uma carreira estável, seja uma carreira que a legislação garanta a continuidade e que isso não é possível, na minha opinião, no caso das universidades federais, por contratação via CLT. Agora, nós podemos perfeitamente elaborar projetos, isso o quadro regulatório do país também permite elaborar projetos e, através da fundação de apoio e da própria universidade, contratar por tempo determinado pesquisadores dentro de um projeto muito bem definido, de um escopo definido, com objetivos e com metas a atingir e que dentro daquele período pesquisadores possam ser contratados para essa missão. Mas o quadro docente, o quadro permanente da universidade há que ser concursado através das políticas que nós temos hoje. Gostaria de saber da reitora da UFRPE por que não existe apoio para desenvolvimento esportivo na nossa UFRPE, onde não existe material esportivo para os atletas. Se ela pode repensar os investimentos para 2019. A pessoa também não se identifica. Não existe? Ela disse que não existe, né? Ai, meu Deus. Bom, se for o nosso estudante, eu quero convidá-lo para visitarem o nosso departamento de educação física, primeiro, né? Nós temos apoio, sim, nós temos, se falta alguma coisa, nós temos todo um aparato, nós temos uma piscina poliesportiva, né? Nós temos uma quadra poliesportiva, nós temos um curso de educação física, temos uma academia dentro das instalações do Departamento de Educação Física. Enfim, nós estamos com um projeto de requalificação do nosso campo de futebol, com as nossas quadras abertas, né, que já vamos começar, por coincidência hoje eu já tive uma reunião para esse fim, não é? Mas eu não sei o que é que está faltando, não sei, realmente eu preciso ver para poder, claro, evidentemente, a gente tem essa preocupação de estar intensificando a prática esportiva na universidade, e temos um grêmio dentro da universidade, enfim. Vamos para outra pergunta, então? Vamos conversar. Me chamo Danilo Lourenço, sou historiador, me formei na UFRPE. Enquanto fui aluno durante todo o curso, eu nunca presenciei nenhum tipo de doutrinamento. Muito bem. Tem verdade. Outra... Não existe isso nas universidades. Bom, a gente falava também, antes de começar o programa, sobre expansão, né? E que talvez a expansão das universidades ela estivesse comprometida nos próximos anos.
A gente teve programas de interiorização, novos campos foram abertos, né? A UFPE teve o CAV, teve o campus do Agreste, a Rural tem inclusive um campus novo aí para ser inaugurado no Cabo, além do de Garanhuns, que foi o pioneiro, né, reitora? Então, a gente pode pensar em novos investimentos nessa dimensão, ou a gente vai ter que ter um pouco de paciência para esperar um outro momento? Nós temos que trabalhar de maneira integrada, ou seja, manter o que tem, cuidar bem das nossas estruturas, dos nossos estudantes, dos projetos, garantir os compromissos, não é? Como, por exemplo, no nosso caso, nós temos um sonho que é uma edificação em música, o projeto executivo está se realizando. Tem o projeto de Goiânia também, né? Sim, então, em mantendo o que temos, o campus Joaquim Amazonas, o campus da Universidade em Caruaru, com a conclusão da Faculdade de Medicina, nós temos uma grande expectativa de recursos para Vitória, numa área de 10 hectares que nós temos na BR. Nós chamamos também, Valdir, o Campus Centro, que é aqui onde está a televisão, mas onde está a Faculdade o Memorial da Medicina, a Escola de Engenharia, a nossa Faculdade de Direito, uma política no centro integrada com tecnologias digitais, mas nós precisamos nos expandir. Mas nos expandir de maneira integrada, não é, Maria? Com a Universidade de Pernambuco, com a Univasf, com a Federal Rural e particularmente a UFPE, nós tomamos a decisão, na época, juntamente com o Ministério da Educação, de irmos a Goiânia. Porque Goiânia é uma região extremamente pobre, extremamente carente de educação superior. A população precisa da universidade pública. Só a universidade pública pode encaminhar um projeto dessa natureza, mas também é uma região de imenso potencial econômico e nós estamos prontos para ir para Goiânia com a nossa universidade. Na sua resposta, levar em consideração também o que pergunta a Gabriela: qual a previsão do início das atividades acadêmicas da Universidade Rural de Belo Jardim? Então, segundo semestre de 2019. Essa é a previsão nossa. Não sabemos o que vai acontecer, lógico, a partir de janeiro, mas a previsão, estamos preparados para 2019.2. Boa noite, sou sociólogo formado na UFRPE, mas infelizmente desempregado. E faço parte do triste quadro dos 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Roberto Carlos de Souza Justo, sociólogo desempregado. Ele frisa aqui no final. Oh, meu Deus. Bem, a gente está chegando aqui nos minutos finais do programa. E aí, qual a mensagem final, né, de vocês? A mensagem, eu penso que é uma mensagem de esperança. Nós sabemos que os tempos são difíceis, nós temos consciência da incertitude que permeia o mundo inteiro, mas nós acreditamos nas pessoas. Nós acreditamos que a universidade pública precisa permanentemente se reinventar, ela precisa arriscar, ela precisa ousar com novas formações na área da graduação e da pós-graduação, precisa pensar os percursos individuais dos nossos estudantes para que eles possam trabalhar em equipe, para que eles possam vir a obter diplomas conjuntos dentro da própria universidade, mas entre universidades parceiras. Nós achamos que é muito importante a cooperação internacional, né? As cotutelas, os programas de mobilidade entre universidades, de tal maneira que nós possamos cumprir a missão que a sociedade espera de nós enquanto instituição pública. Formar bem, com qualidade, com uma visão ética e cidadã para transformar a realidade em benefício de todos. Reitora Maria José. Pois é, a mensagem que eu deixo aqui é também de esperança. Vamos continuar trabalhando, é no que eu acredito, no trabalho, um trabalho sério, comprometido, responsável. Acredito que as universidades formam um conjunto muito forte de pessoas que pensam, pessoas que discutem, pessoas que sabem o que querem, pessoas que avaliam, pessoas que projetam, pessoas que inovam. Então, eu acredito que é com essa esperança e com essa certeza da força que tem as pessoas que fazem as nossas universidades e as pessoas que saem das nossas universidades, que eu acredito que nós vamos permanecer fortes, vamos permanecer cumprindo o nosso papel junto à sociedade brasileira. Então, agradecemos a sua participação também, reitor Anísio Brasileiro.
Esperamos, de fato, que 2019, 2020, 2021, até lá para frente, a gente continue com uma educação de qualidade e voltada para não apenas as pessoas que, em tese, teriam dinheiro para pagar uma mensalidade, né, mas principalmente para as pessoas que não têm essa condição, não teriam de forma alguma essa condição para frequentar uma universidade pública. Então, a todos vocês, uma boa noite e até o próximo programa. Boa noite.